Vamos ver lá em Esther, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. A minha Bíblia é aquela antiga. A minha já vai colocar? Então vamos ler aqui. Vou ler aqui junto com vocês. Esther 4, do versículo 1 ao 16. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E chegou até diante da porta... Não, agora o outro, já foi. 3. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e cinza. Então vieram as servas de Esther e seus camareiros e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Então Esther chamou a Atá, um dos camareiros do rei, que ele tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por quê. E saindo Atá a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os seus tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a capa da lei escrita, que se publicara em Susã, para destruir e para que mostrasse a Esther a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo povo. Veio, pois, Atá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou a Esther a Atá: manda-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias dos reis bem sabem que todo homem ou toda mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão sentença de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E se eu neste 30 dias não tenho sido chamado para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagina no teu íntimo, pois estares na casa do rei, escapará tu entre todos os judeus? Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento virá de outra parte e sairá para os judeus, mas tu e a tua casa perecereis. Eu gostaria de ficar no versículo 14. Repetir mais uma vez. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para teu tempo como chegaste a este rei. Amém? Os irmãos podem sentar. Primeiramente, eu gostaria de falar aos irmãos, primeiramente agradecer, né? Agradecer a pastora Carla e seu esposo, a qual dois meses que nós podemos estarmos aqui, eles prontamente nos ajudaram. Eu sei que foi benção o culto passado, a pastora Mônica pregando aí, teve teatro com jovem, né? Foi tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Então eu gostaria de pedir aos irmãos
Desculpa por estarmos ausentes esses 2 meses, né? Como eu já tenho falado para o pastor, às vezes eu estou ausente dia de semana, eu gostaria de estar aqui com os irmãos, mas o tempo que Deus tem nos dado agora é de estudar. E eu sei que é difícil, mas o Senhor é que nos dá graça. Irmãos, os irmãos podem pensar, mas falar em Esther no culto de família, geralmente Esther é trazido em campanha de irmãs, né, de festa das irmãs, é um livro bem conhecido, é uma história bem pregada, né, pastor? Qualquer criancinha sabe te explicar, sabe falar como é que foi a vida de Esther, como é que foi o testemunho de Esther. Mas o Senhor nos trouxe essa noite esta palavra. Eu não entendo, não. Deus tem nos falado, eu não lembro, não sei se trazer lembrança aos irmãos que a primeira pregação que o Senhor nos deu neste local foi o Vale dos Ossos Secos, né, pastor? Logo após, teve um culto de família que o Senhor também ministrava através de mim sobre aquela mãe que ficou 6 meses cuidando dos seus filhos mortos para ele ser enterrado e ter honra. E o Senhor tem trazido essas palavras ao meu coração, sabe? Tem trazido essas palavras de quando não tem mais jeito, quando tem forca, quando tem morte. E o Senhor tem nos trazido essas palavras. Eu tento até ir, confesso que às vezes eu até tento por aí para outra pregação, para outra linha, mas o Senhor fala, não, fica aonde eu te falei. Irmãos, eu confesso também, passei o mês todo atrás de pregadores, viu, pastor? De pregadoras, de bandas também para vir tocar aqui, mas aprove o Senhor que tem que ser a irmã Fátima mesmo. Os irmãos, orem por mim, porque de mim não vai sair nada, mas o Senhor aqui sabe todas as coisas. Irmãos, eu gostaria de trazer primeiramente o contexto dessa história. Esse livro de Esther, na verdade, ele não fala no nome de Deus. Se você for procurar, não tem o nome de Deus ali explícito, né, pastor? Mas vemos Deus agindo poderosamente no livro de Esther. E a história não começa muito bem. Que se você for pegar o capítulo 1, começa com um banquete. O rei fazendo um banquete, né? E era muita festa, era muita bebida. E no meio daquele banquete, esse rei, Assuero, reinou por 12 anos. Vou trazer o contexto para os irmãos entenderem como é que se dá toda a situação da vida de Esther. Esse rei reinou por 12 anos. E num desses anos aí, diz a Bíblia que foi no 7º ano, ele fez um banquete. E esse banquete durou muito dia, mas no 7º dia, trazendo para nossas palavras, né, o rei já estava mais para lá do que para cá, que naqueles banquetes tinha muitas bebidas, muito álcool. E ele convidou vários príncipes para estar no seu reinado, bebendo com ele, né? E lá pelo 7º dia, os reis já estavam muito bêbados. E ele pediu que a rainha Vasti fosse se apresentar perante ele. E naquela época, irmão, até hoje alguns lugares lá para fora, a mulher não tem vez, a mulher não fala, né? Graças a Deus que estamos no Brasil, né, pastora Mona? Aqui a mulher ainda fala, mas em alguns lugares a mulher não tem vez, a mulher não estuda, a mulher não fala, a mulher não faz nada. E não era diferente que essa rainha. Então o rei mandou chamar, queria apresentar ela para os amigos, né, para os príncipes. E a Bíblia vai falar que Vasti era uma mulher muito bonita, muito bela. Só que tem um problema aí, irmãos. Segundo alguns estudiosos, quando ele manda chamar essa rainha para se apresentar, ele manda que essa rainha se apresentasse só com a coroa. Traduzindo para nós nessa noite, ele queria que a rainha se apresentasse despida. Ele queria apresentar a mulher que ele tinha como troféu, os amigos. Então, eu nunca tinha, sempre li várias vezes, e às vezes, né, pastora, quando a gente lê, Deus sempre nos dá uns detalhes a mais, nos leva mais a fundo. Eu nunca tinha passado, confesso para os irmãos que eu nunca tinha entrado nessa parte, que eu via falar que a rainha não se apresentou perante o rei. E eu até pensava, mas que mulher abusada, né? O rei chamou e ela não se apresentou. Irmãos, sabemos que naquela época era bem difícil, e essa rainha desafiou o rei.
ela não se apresentou perante o rei. Porque imagino eu, a Bíblia não fala, mas nós sabemos o que iria acontecer. Num lugar cheio de homens bêbados, e ele chama a sua rainha para se apresentar perante os homens, a rainha somente com a coroa e despida. Então ela não se apresentou. E por causa disso, o rei Ciro ficou muito irritado. E os conselheiros, como sempre, chegou no ouvido do rei e falou: olha, você sendo rei, mandou chamar a sua rainha, a sua esposa, ela não se apresentou. Imagine as outras mulheres do reinado, pastor Daniel, o que vão fazer? Né? Como supondo, se você mandou e ela não obedeceu ao rei, imagine nós, pobres mortais, quando a gente for chegar em casa e falar com a mulher, o que a mulher vai fazer? Então foi-se falado para o rei, foi-se dado ao conselho para o rei destituí-la do reino e colocar outra pessoa em seu lugar. E aquela fama se espalhou pelo reinado. Então o rei mandou que procurasse nas províncias mulheres bonitas, né, mulheres belas, que fossem se apresentar para ele, que ele ia escolher ali qual a mulher que ele iria ficar. Aí nós já entramos no contexto da Esther. Né? Então vamos falar da vida da Esther. Quem era Esther? O que Esther fazia? Esther era uma órfã de pai e mãe. E Mardoqueu era seu tio. Mardoqueu pegou Esther para cuidar da Esther, né? Para ser um pai para Esther. E Mardoqueu e o judeu naquela época tinha sido trazido do cativeiro para este lugar, aonde se encontrava o rei Assuero, era na Pérsia, mais precisamente na cidade de Suzã. Eles estavam ali cativos, naquele lugar. E como toda filha obediente, né, ela obedeceu o seu tio. Ela estava naquele lugar e o seu tio falou: olha, o rei está escolhendo as moças por aqui. E Esther foi escolhida. E ela obedeceu e foi. Eu não sei se eu teria essa coragem, se você teria. Uma menina que foi criada, né, sem pai, sem mãe, estava num lugar cativa, não tinha direito de... Como é que eu vou falar? Não tinha direito de escolha, não tinha direito de se defender, não tinha direito nada. E ela foi, juntamente com aquelas moças, se apresentar ao rei Assuero. E a Bíblia vai falar lá no capítulo 2 que o rei Assuero se aperfeiçoou, gostou da Esther, né? Na época ela não era rainha ainda. Gostou dela. Teve todas as quelas, mas a Bíblia vai falar que ele amou a Esther. E por ele ter amado a Esther, ele escolheu a Esther como rainha. E ali ela ficou 1 ano se preparando, né? Com os olhos. O nome da Esther significa... Radassa significa mirra, né? Mirra é muito caro, é muito precioso. E Esther significa escondida. E ali Esther ficou naquele reino 1 ano se preparando para entrar à presença do rei. Tinha que ter todo um preparo, não era assim, de qualquer jeito. E depois de 1 ano, Esther foi escolhida como rainha. Só que tem um grande detalhe. Esther entrou escondida naquele reinado. Esther não chegou falando: olha, meu povo é judeu, eu sou filha de tal, meu tio é tal, o meu povo é esse. Ela entrou escondida e quieta. Bem quieta, porque já falei que no livro de Esther, Deus estava trabalhando por trás, como vou dizer, por trás das cortinas, né, pastor? Deus estava trabalhando e agindo. E Esther estava neste contexto, irmãos. E como vocês bem viram ali, Amã, quando Amã saía à porta do rei, lá estava Mardoqueu sentado lá, com a capa, como foi lido aqui, né? Roupas de saco,
em jejum, e Amã ficava falando no seu coração, queria que ele se prostrasse perante ele. Só que Mardoqueu não se prostrou perante o rei Amã, o servo. E isso causou muita ira, pelo que ele planejou um decreto no coração dele, falando: bom, eu vou chegar para o rei e vou falar que tem um povo aí fora que não se dobra, né? Então o rei vai ter que fazer um decreto, e decreto de rei não volta atrás. E quando o rei faz um decreto, e quando o rei sela com seu anel, não volta atrás. E esse decreto, irmão, falava o seguinte: que ia exterminar o povo judeu todo, e que Mardoqueu teria que morrer enforcado. E ele já começou a preparar a forca de Mardoqueu. Não se preocupe se tem alguém preparando a sua forca. Não se preocupe se o inimigo está levantando, te afrontando, botando o dedo na tua cara, te falando que você vai morrer, que teus dias estão contados. Porque Deus age aonde tem impossível. Aquele contexto ali seria o fim. Seria o fim da Esté, seria o fim de Mardoqueu, seria o fim dos judeus, seria o fim da nação. Então Mardoqueu mandou um recado para Esté, para avisar Esté o que estava acontecendo fora dos portões. Esté estava dentro da casa do rei. Esté estava num lugar de conforto. Estava dentro dos palácios. Esté não estava se preocupando com comida, não estava se preocupando com bebida, não estava se preocupando com nada. Ela já tinha sido escolhida pelo rei. Mas Mardoqueu falou para ela: se tu se calar, Deus vai levantar outro. Porque quando Deus tem que fazer, mesmo se eu não faça, pastor, ele vai levantar outro. Porque Deus, quando tem uma obra para fazer, Ele usa quem Ele quer e na hora que Ele quer. Se eu não quero fazer, Ele levanta outro. Mas, apesar disso, grande foi a responsabilidade da Esté. Porque a Esté, ela foi chamada para salvar sua parentela, ela foi chamada para salvar sua família, e ela foi chamada para salvar uma nação. Era uma responsabilidade muito grande na vida da Esté. Primeiro, ela não podia nem entrar se não fosse chamada. Não podia se apresentar ao rei se não fosse chamada. E Deus começou a dar estratégia a Esté. Ela falou: olha, então, eu não vou poder me calar, mas eu vou pedir uma coisa. Eu peço que as minhas, né, as meninas que estavam com ela, as virgens que estavam com ela, né, orem por mim, jejuem por mim e me ajude. E o povo também. Aqui eu abro um parênteses para você. Tem lutas que você passa sozinho no deserto. É você e Deus. Mas tem lutas, irmãos, que você tem que pegar seu orgulho, botar ele num saquinho, clamar a Deus e pedir ajuda, pastor. E digo mais, Deus ainda vai te dirigir a quem você tem que pedir socorro, irmã Luana. Também não é todo mundo, não. Então, irmãos, tem lutas que a gente passa só. Mas tem lutas que você precisa de ajuda, que eu preciso de ajuda. A gente, às vezes, porque é um pastor, uma pastora, ou um obreiro, ou um diácono, ou um servo mesmo. Não, eu sou Superman, né, pastor? Tenho peito de aço. Eu mesmo vou enfiar a mão nessa situação aqui, vou resolver. Ou eu sou a Mulher Maravilha, eu mesmo vou dar um jeito. Aí Deus vai lá, como é que é? Aí começa. A gente, aí pisa mais um pouquinho. Você vai dar seu jeito? Primeiro que a gente tem que recorrer a Deus. E segundo, tem coisas que a gente tem que contar com amigos. Tem que contar com o irmão, sim. Meu joelho não está dando. Pede mais uns 3, 4 joelhos aí. Minha oração não está dando.
Se ajunta com a irmã Emília aí, que algumas... Eu já falei com ela, ora por mim, que eu não posso estar aqui. Todo domingo eu chego ali, irmã Emília, tem orado por mim, irmã Emília. Tem orado por minha família, irmã Emília. Me ajuda, irmã Emília, não tem, irmã Emília? Eu não estou podendo estar aqui na oração, não, irmã Emília. Eu estou com muita coisa, me ajuda. Vem, irmã Emília. E ela tem me ajudado. Eu creio que toda sexta-feira, não só sexta-feira, ela tem colocado eu e minha família nas mãos do Senhor. Porque quando você é acostumado com o altar, né, pastor? Quando você é acostumado com o Santo dos Santos, a gente sente saudade, não sente? Eu não posso estar aqui, eu tô na creche sexta-feira, mas às vezes o pensamento, ai meu Deus, não dá nem para faltar, né? Não dá nem para fugir. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, irmão, tem lutas que você vai ter que pedir ajuda sim. Você vai ter que quebrar o seu eu aí, você vai ter que quebrar o seu orgulho. Você vai ter que contar com Deus, claro, sempre, em primeiro lugar. Mas você vai ter que contar com alguém do seu lado para te ajudar. Ah, mas vai... Poxa, mas o pastor Ricardo foi pedir ajuda para a obreira ali. E daí? O pastor Ricardo é igual a gente. Ainda apanha mais do que a gente, né, pastor? E pede, quando ele pede, não pede, pastor? Eu sempre vejo ele pedindo oração aqui. Ah, mas se eu for pedir oração, os irmãos vão achar que eu não estou dando conta do recado, pastor Daniel. Ou que eu estou em pecado. Irmãos, não se preocupam com o que vão falar de você. E não se preocupa se o inferno está toda hora falando que está preparando tua forca. Você tem um Deus e você tem irmãos, você tem amigo, você tem a igreja. Para estar orando por você. A Bíblia vai falar que Pedro estava preso. Pedro não, Paulo e Silas estavam na prisão. Pedro também estava. Mas Paulo e Silas estavam na prisão meia-noite. Ele tinha alguém lá, pastor? Mas diz a Bíblia que a igreja e eles estavam clamando. Meia-noite. E veio um terremoto e abriu tudo e as cadeias se abriram. Irmãos, tem provas e tem luta que você vai ter que clamar meia-noite mesmo. E sem cessar. E sem parar. Às vezes na primeira oração não vai fazer efeito. Na segunda também não vai fazer efeito. Vocês lembram que a mãe ficou 6 meses lá? No deserto? Quem estava aqui lembra? Que a mãe ficou 6 meses clamando, orando, pedindo, sem comer, né, pastor? Sem beber. 6 meses. E você com 1 dia já está reclamando. Eu com 3 anos já estou reclamando. Irmão, tem gente orando aí 10 anos. Aquelas irmãzinhas aí, você pergunta, e aí, irmã? Não, eu estou firme, irmã. Eu estou orando ainda, eu creio. Tem 10 anos, mas está chegando, eu creio. Irmãos, eu estava vendo um testemunho essa semana, que a pastora estava falando que foi pregar e convidaram ela para ir para a irmã chamou ela para ir para a casa dela, a preletora. Chamou para ir para a casa dela e falou assim, olha, irmã, a senhora vai para a minha casa antes de você ir para a igreja pregar. Eu vou chegar lá, vou dar aquele café, né? Aquele lanchinho para a irmã antes da irmã pregar. E falou assim, chega lá, irmã, e a casa da irmã como é que é? Não, vá sem se preocupar. O meu marido é um homem de Deus. Não é um homem de Deus, então eu vou descansar, né, pastor? Vou despreocupada. E foi. E quando chegou naquele lugar, tinha uma cadeira, um paletó, uma calça na cadeira. E quando a irmã entrou, pastor, o marido dessa irmã estava deitado no sofá, todo bêbado. Todo bêbado. E ela chegou e falou, Benzinho, vamos tomar um banho, a pregadora está aí. Aí arrumou o marido dela, deu um banho, colocou ele deitado lá. A irmã falou que ele ficou sem entender. A irmã me chama para a casa dela, pastora contando. Falou que tinha um homem de Deus lá, pastor. Mas quando eu entrei, eu vi um homem bêbado deitado lá no sofá. Aí ela falou, pastora, tá vendo aquela cadeira ali? Tá vendo aquele paletó ali? Tá vendo aquela calça ali? Eu tô orando. E vai ser um homem de Deus.
Irmão, e ano mais tarde, essa pastora voltou no mesmo lugar, na mesma casa da irmã. E aquele bêbado que estava lá no sofá, que era o homem de Deus que ela falou, já estava na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Irmãos, a gente tem mania de falar, de julgar e falar que não tem jeito. Tem jeito! A forca está preparada, mas ela vai cair. O laço está preparado, mas vai sair. A pedra está jogando pedra aí, mas Jesus vai tirar, vai construir um castelo com as pedras. O quadro estava difícil aqui, não tinha saída. A Esté só tinha duas saídas para ela. Ou ela saía viva, ou ela ia sair morta. Não tinha outro jeito. Mas ela confiou em Deus, fez aquilo, usou. Eu creio que ela orou, Deus deu estratégia, pastor. E tem hora que a gente não sabe o que fazer. Tem hora que a gente fica, olha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Aí é hora de fazer, não tem mais o que fazer, ora para cima que Deus vai te dar a estratégia. E ela, a Bíblia vai dizer, que a gente já leu ali, que ela se arrumou e ela usou de estratégia, né? Aqui estava o rei sentado, o que ela fez? Passou toda bonitinha na frente, né, pastor? Sentou lá na frente, ficou bem sentada assim, bem para a vista do rei. Não tinha como o rei não ver. E ela ficou sentada lá, pastor, toda arrumada. A Bíblia fala que ela era uma mulher linda, né? E quando a Bíblia fala, né? Igual a Renata ali, que o pastor falou que é linda, né, pastor? Então. E a Bíblia, e ele vai falar que ele ficou olhando e ele viu que ela estava sentada ali e ele falou para ela, estendeu o cedro para ela. Quando o rei estendia o cedro para alguém, aquele alguém podia fazer qualquer pedido, irmão, que ele dava. Mas também se ele não estendesse, né, pastor? O caixão já estava comprado. Irmão, e ele estendeu, esse rei estendeu o cedro para ela e falou com ela, que era para ela pedir o que ela quisesse, que ele dava a metade do reino para ela. A metade do reino. Esther estava num lugar de conforto, pastor. Ela poderia pensar assim, que nada. Se quiser, eu estou aqui escondida mesmo, ninguém sabe da minha identidade. Pode pegar meu tio, pode pegar minha parentela, pode pegar a nação e fazer o que vocês quiserem, porque eu estou aqui. Não vou ser atingida. Mas não foi assim que Esther agiu. Esther pediu ao rei o quê? Pela vida dela, pela vida da nação. Até então, irmãos vão ler os capítulos em casa, ou já leram, já sabem. Até então, a identidade dela não tinha sido revelada. Né? Até ali, não sabia que ela era filha de judeu. E que ela vinha de um povo judeu. E se o irmão for lendo mais para frente, os capítulos mais para frente, aí vai dizer que ela preparou um banquete, né? Mandou chamar o Amã, e ele todo bobo, achando que o banquete ia ser para ele. Falou até para a mulher dele, ó, a rainha Esther me chamou, o rei também, vão dar um banquete para mim, para minha pessoa, vai ver que eles vão me dar um posto maior, né, pastor? Vão me elevar, né? Vão me promover. Só que ele não sabia o que esperava ele. Ele não sabia que a forca que ele tinha preparado para o outro ia ser para ele. Ele não sabia que ele ia ter que pegar Mardoqueu, botar no cavalo e andar pela cidade. Às vezes o inimigo quer te esfregar na lama, né? Quer te deixar lá na lama, te deixar lá no fundo do poço, te envergonhar, envergonhar sua família, envergonhar sua parentela. Mas Deus nessa noite está falando que Ele vai te pegar, vai te botar no cavalo e Ele mesmo vai passear com você na cidade. Ele mesmo, não porque você merece e não porque eu mereço. Porque é propósito dele, é promessa dele nas nossas vidas. Irmãos, se vocês continuarem lendo,
Eu falei para vocês que começou com um banquete. Com um banquete que não era um banquete vindo da presença de Deus. Era um banquete de bebida, era um banquete de orgia, era um banquete de homens, né? Querendo exibir. E aí entra a rainha Esther no meio da conversa, no meio da história. E aí a rainha Esther, no capítulo 4, ela obedece seu tio, ela toma a responsabilidade pela sua família, pela sua nação. Ela pede ajuda em oração e em jejum. Ela criou estratégia. Ela não temeu a morte, porque ela poderia sair morta dali de dentro. Mas pelo menos, o sentimento dela no coração dela devia ser esse. Eu posso até morrer, mas eu vou morrer tentando, Renata. Tem gente que para e não tenta, espera a morte chegar. Deus não chama covarde, pastor. Ficou lá com quem? Com quantos que o Gideão ficou lá? Com 300. Era uma multidão. Deus falou, covarde, volta. Não significa dizer que você vai ter medo. Você vai chorar. Vai ter hora que você vai querer entrar na caverna igual Elias e ficar lá. Vai ter hora que você vai querer fazer igual Davi, se esconder e pegar um exército que ninguém queria. Ninguém queria. E foi quem ajudou Davi. Não foi, pastor? O pastor até trouxe a celebração, né? Ainda está fresquinho aqui na minha cabeça a pregação. E vai ter hora, mas não significa dizer, você tem que tentar. Sozinho você não consegue. Com Deus você consegue. Com o Espírito Santo você consegue. Com seus irmãos você consegue. Com a igreja você consegue. Nós temos visto isso aqui. A Cíntia, Deus não tirou a Cíntia da morte, pastor? Cíntia tinha um quadro aí que não ia nem mais viver. Cintiane, né? Nem ia mais viver. Cíntia já está andando, não veio hoje não, mas já está andando. Saiu, para quem não conhece, saiu do coma, né, pastor? Uma jovem novinha. Ficou quanto tempo, pastor? Em coma? 20 dias. E está no nosso meio. A sentença era de morte. Minha tia Candinha, a sentença também não foi boa, né, Mônica? Está aí. Está ferida? Tá, mas está viva. Deus deu vida. Meu primo, irmão da Mônica, sentença era de morte. Para quem não sabe, o Marquinhos já está na enfermaria, já está acordando, tirou o braço, mas aquilo ali vai ficar uma marca que Deus tem algo para fazer na vida dele. Se não foi até agora, porque Deus está trabalhando e está cuidando. A sentença era de morte. Tomar um choque na cabeça, não é? A pastora Mônica parou? Alguém viu aqui a pastora Mônica e o pastor Ricardo parando? Com a mãe no hospital? Agora o irmão no hospital? E eu e você, eu vou parar. Toma um beliscãozinho, eu vou parar, não quero mais não. Não quero mais nada. Irmãos, ainda que você ache que vai morrer, pega a armadura lá de Efésios 6 e parte para cima. Vai tentando, irmão. Vai lutando, porque com Deus não tem perdedor, não. Se você não ganhar aqui, você ganha lá no céu. Porque o nosso descanso não é aqui. A nossa coroa não é aqui. Irmão, a irmã morreu e não alcançou. Mas a minha avó mesmo. A minha avó morreu e não viu meu pai aceitar Jesus, mas meu pai aceitou no leito de morte. Fez 2 anos. E minha avó tem o quê? A Priscila tem 26, 27 anos. Minha avó morreu quando eu estava grávida da Priscila, 7 meses. Ela não viu, mas meu pai aceitou Jesus. A promessa ficou. Ainda que você não veja. Eu oro para ver a promessa. Eu falo para Jesus, Jesus, eu quero ver a promessa. Não me leva antes não, Jesus, eu quero ver a promessa. Mas Deus sabe de todas as coisas. E a gente tem momentos que temos que pedir ajuda. Moisés pediu, quem sou eu e você?
Quando Moisés estava perdendo a guerra, o que ele fez? Me ajuda um do lado, me ajuda um do outro. Quando os braços de Moisés descia, o povo perdia. Quando um segurava do outro, o povo ganhava. É assim, irmãos. É Deus nos ajudando e nós ajudando uns ao outro. Porque a vitória do pastor é a minha vitória. A minha vitória é a vitória do pastor também. E somos um corpo. Corpo. Não pensa que você é um dedinho. Eu sou um dedinho. Pergunta se o Léo não sente falta do dedo polegar dele ali, que não dobra, que faltou um acidente. É um dedinho do pé, mas dói. E se a gente tirar, faz falta. Então, nós somos um corpo em Cristo. E todos nós temos que estar ligados. A luta do irmão é minha luta também. A vitória do irmão é minha vitória. Irmãos, e lá no capítulo 9, vai falar de uma festa. Que depois de todo esse acontecimento, o ano da festa, eu anotei aqui, é o mês de fevereiro, é o mês de Adar, dia 14 e 15 do mês de Adar, que no nosso mês significa fevereiro. É uma das festas mais celebradas pelos judeus. É uma das festas mais importantes. São 2 dias. E o que significa essa festa, irmã Fátima? A festa do Purim. Pur quer dizer raiz. Sorte. Deus mudou a sorte do povo. Deus mudou a sorte de Esther. Deus mudou a sorte de Mardoqueu. Deus mudou a sorte de uma nação. Então, todo ano é comemorado. Lá em Jerusalém, né? Os judeus comemoram. E tem que falar. É 2 dias. Que eles têm que falar o que aconteceu, irmã Luana. Eles têm que falar. Contar para as novas gerações o que foi que Deus fez. Que eles iam morrer. Mardoqueu ia morrer enforcado, Esther ia morrer, a nação ia morrer. E eles contam um para o outro: olha, Deus trabalhou, Deus mudou a nossa sorte. O homem que ia ser enforcado, agora o homem está com a coroa, pastor. Agora o homem passeia na rua, num cavalo, e agora ele é respeitado. Um homem que ficava lá na porta chorando, rasgado de saco. E com a sentença escrita. Não importa, Deus está falando comigo toda hora. Não importa a sentença que foi te dada. Não importa a sentença que foi te dada. Não importa se teu pai falou que tu nunca vai ser nada, tu nunca vai dar para nada, ou se tua mãe te falou. Não importa o que falaram para você. Não importa, mas fulano falou isso para mim, a minha vida é assim, tem sido assim. Não importa, a sentença está sendo mudada hoje. Eu vi um vídeo esses dias, já tinha visto há muito tempo, mas a professora trouxe para a sala de aula. Era chamada Vida Maria, Mônica deve conhecer. É um ciclo, irmão. É um ciclo aquilo ali. A mãe, a filha estava desenhando, tentando aprender a fazer umas primeiras letras. Aí a mãe vai lá e fala para ela: larga isso aí, vai trabalhar. É no Nordeste, né? Aí passa a vida. Passa aquela menina que estava tentando fazer seu nome, Maria José, e não pôde aprender. Aí mostra ela já casando, daqui a pouco ela está com filho, pastor, daqui a pouco ela está com uns 10 filhos. E daqui a pouco ela está fazendo com a filha dela o mesmo que a mãe dela fez com ela. Quando a filha começa a tentar escrever, ela está chamando a filha para trabalhar, que aquilo ali era bobagem. E o ciclo todo é esse. E no final do vídeo, aí passa as várias Marias que tinha naquela geração. Todas as Marias não puderam ler, não puderam aprender, porque veio da bisavó, da taravó, a mãe, e foi passando, mas Deus quebra esse ciclo hoje aqui.
Aleluia. Como na minha vida foi quebrado um ciclo. Minha mãe só sabe ler. Só sabe fazer o nome dela e ler a Bíblia. A mãe dela, a mesma coisa. Minha avó, minha bisavó, muitos aqui eu acho que também. E hoje, não para minha glória, para a honra e glória do nome do Senhor, esse ciclo foi quebrado. Tem minha filha Priscila, que é técnica de enfermagem. Deus honrou a minha filha. Acabou de fazer o mestrado de economia. Tem a minha sobrinha, que se formou em advogada. Tem a minha outra sobrinha, irmã dela, que agora está fazendo biomedicina. Tem eu que estou agora na pedagogia. E Deus tem honrado. Se Deus tem honrado em coisas materiais, imagine quando Deus resolve quebrar ciclos espirituais, que é muito mais importante, pastor. É muito mais importante, porque as coisas aqui da terra vão passar. Porque lá no céu a gente não vai levar nada. A gente vai levar título, não vai levar cargo, não vai levar nada. Mas se Deus quebra ciclo na terra, pastor, ciclo material, muito mais Ele está interessado em quebrar ciclos espirituais na tua vida, na tua família, na tua parentela. E esse ciclo foi quebrado. Então essa festa é até hoje. Os judeus falam que foi quebrado, né? Deus mudou a sorte daquele povo, pastor. E eu comecei a entender por que esse povo é alegre, o porquê que este povo faz festa, o porquê que esse povo dança, o porquê que esse povo canta, o porquê que Davi, que o pastor trouxe a semana passada, o porquê que Davi estava pulando perante a arca, saltando de alegria e cantando. Porque Deus é o Deus da alegria. Deus é o Deus de todas as coisas. E vai falar que nessa festa do Purim que eles fazem até hoje, olha o que eles têm que fazer. Compartilhar alimento. Trazer presente e dar para um amigo. E tem que dar dinheiro para os pobres. É 2 dias de festa. 2 dias de alegria. 2 dias de banquete. Então, uma história que começou, que tinha tudo para dar errado. Começou com um banquete, com um rei querendo apresentar sua mulher nua perante o seu reino. Agora termina, pastor, com a festa do Purim. Com um banquete para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E essa vai ser a nossa festa. Esse vai ser o nosso banquete. Essa é a nossa festa que nos aguarda. Porque a Bíblia fala, a festa do Purim se trata de esperança. Qual a sua esperança? Sua esperança é o quê? Comprar um carro zero? E uma casa? Claro que nós estamos aqui no mundo, a gente tem que comer do melhor da terra, né, pastor? Se Deus der condição, glória a Deus e aleluia. Mas qual é a sua esperança? A minha esperança é morar no céu, pastor. Nós estamos lutando para isso. E a Bíblia vai dizer que lá nós vamos se sentar com Ele, andar em ruas de ouro, mar de cristal. Olha a festa. Vamos sentar, vamos cear com Ele. Lá não vai ter mais doce, não vai ter mais doce, não vai ter mais choro. Vai ter o quê, pastor? Vai ter alegria, vai ter gozo. A Bíblia fala que é o único dom que não vai cessar é o cantar, né, pastora? Vamos estar todos, aqui eu não canto bem não, mas lá vamos estar todos no lindo coral, cantando. Né, eu e o pastor, que a gente não canta, né, pastor? Nós vamos cantar lá, né, pastor? Não vamos ser barrados. Não. Porque nós vamos cantar. Nós estamos nos preparando. Tem um hino da Chile bem antigo. Vocês vão ter que tampar o ouvido, mas ela cantava assim: eu estou me preparando para ir a um lugar. Muitos estão me perguntando, aonde você vai? Vou andando e respondendo. Vai, pastora. Vou à festa do rei.
Se você ainda não tem, levante a mão e peça ao rei. Não vou cantar mais não, senão eu vou espantar os irmãos. Mas é isso aí. E no coro ela fala, eu vou cantar. Nós vamos cantar no lindo coral, mas para cantar no lindo coral, irmão, a gente tem que estar lutando aqui. Para cantar no lindo coral, a gente tem que ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Não é ser fiel até 2024, pastor. Até o final de 2024 eu vou ser fiel. A partir de 2025, eu não sei. Que aí o ano já está virando um ano. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, e vamos junto. Vamos junto, eu e você. Eu e sua família. Eu a sua parentela. Eu e a nação. Abre a boca e fala. Se você não falar, Deus vai usar alguém para falar. E Deus tem feito isso comigo. Eu no primeiro período, já estou quase parando. Eu no primeiro período lá na faculdade, eu cheguei para um pastor e para uma pastora. Nós somos em 160. Eu falei assim, vamos fazer um núcleo de oração aqui, um versículo, alguma coisa. Aí eu ouvi dos dois pastores assim, aqui não é lugar para isso. Aqui nós estamos estudando. Aqui não vai entrar nada espiritual, nada de religião aqui. Aí eu falei, poxa, eu sozinho, com 170, eu vou deixar isso quieto. E botei lá na gaveta. Falei com a minha colega, não vou levar para frente não. Eu já tomei logo um não de cara do pastor e da pastora. Falou que aqui não é lugar da gente se reunir, pelo menos no intervalo, fazer pelo menos uma oração, né, irmã? Ou cantar um hino, que tem um monte de levita lá. A sala é toda misturada. Eu ouvi um não e fiquei quieta. Aí agora, no quinto período, olha o que Deus faz. Deus levantou o pastor, uma jovenzinha, acho que a mais novinha lá da sala, baixinha assim, igual eu. Irmã Fátima, eu senti no coração da gente fazer um grupo aqui. Vamos fazer um culto aqui na hora do intervalo? Aí a Júlia, minha colega, que é do meu grupo, falou assim, tá vendo aí? Aí eu falei para ela, poxa, eu tentei levantar no primeiro, mas eu tomei um não, logo de cara, e as pessoas que falaram eram mais novas do que eu. Falei, tomei um não de cara assim, pastor, que eu falei, acho que eu não vou fazer mais não. E para a honra e glória do Senhor, já tem quase 70 no grupo. E primeiro nós estamos só no grupo no WhatsApp, né? Mandando louvor, criando estratégia, mandando um hino. Aquele hino que eu mandei para vocês, foi eles que mandaram para a gente lá no grupo. Então, irmão, se a gente não fala, Deus levanta alguém para falar. Ainda bem que Deus me deu tempo para eu entrar no grupo junto lá. Estamos no quinto período. Coisa que talvez no segundo já poderia ter se feito alguma coisa. Mas Deus ainda nos deu oportunidade de, até o 8º ano, nós estávamos fazendo, até o 8º período, estávamos fazendo alguma coisa. Então, irmãos, não vamos perder tempo. Enquanto eu me calo, você se cala, a igreja se cala. Tem um Zamã aí preparando a forca aí fora. Preparando a armadilha aí fora para as almas. Preparando a armadilha aí fora para as famílias. Então, vamos ser aqueles que vamos derrubar aquela forca. Não vai ser fácil. Não tem sido fácil. Não, e não vai ser. Mas, vamos em frente. Vamos em frente para a gente chegar lá no céu e fazermos a nossa festa também do Purim, né? Os judeus fazem todo ano aqui e a gente vai fazer aquele só. Eu gostaria que a mídia soltasse a festa do Purim aí para os irmãos ver. Conseguiu, não? Ah, que pena que ela não conseguiu baixar. Mas é uma festa linda. Se vocês puderem entrar no YouTube, que eu sei que todo mundo aqui acessa a internet, olhe lá como é que é a festa. Festa do Purim. É uma festa linda, pastor.
Tem uns que se vestem de rainha Esther, outros se vestem de Mardoqueu. Acho que até tem teatro também. Mas é uma festa que eu parei para meditar, que às vezes a gente quer até criticar os outros que estão muito alegre, né? Assim, na nossa cidade, às vezes a gente até quer criticar o mais jovem, né, pastor? O jovem com as alegrias. Mas nosso Deus é Deus de alegria. É Deus de festa. E o que o Senhor possa falar melhor, que o Espírito Santo possa falar aos vossos corações.